noite, mulheres. Paz do Senhor Jesus a todas, amém? Glória a Jesus por nessa noite, mais um renovo para elas. Se coloque de pé, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Quantas estão com a expectativa no Senhor? Amém? As nossas expectativas são sempre em Deus, porque Ele nos surpreende, amém? E eu estou aqui com meu coração, porque eu sei que Deus tem algo nessa noite conosco, assim como todos os renovos para ela, queridos. Deus, Ele vem na hora certa, amém? Deus, Ele vem na hora certa, Ele nos prepara, Ele nos reconstrói. Existe um processo, e esse foi o tema deste renovo para elas. E o Senhor, Ele tem processos com você. Você está passando por processos aqui? Amém. Glória a Deus. E só vocês. Quantas estão passando por processos? Quase todas nós estamos passando por processos. Mas o propósito dele é nos reconstruir. E existe uma reconstrução, como já foi ministrado aqui. E eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos por um momento. Por um momento. O Espírito Santo de Deus, Ele já está aqui neste lugar. E Ele te trouxe aqui justamente porque Ele tem algo com você nessa noite. É Ele que tem algo contigo, com o teu coração aqui. Você veio aqui porque o Senhor já havia marcado esse encontro com você, mulher. O Senhor, Ele quer nessa noite tratar, falar, esclarecer, confirmar, derramar neste lugar algo dele, algo grande, algo grande. O Senhor se manifesta de acordo com a sua expectativa. Então, minha irmã, tenha expectativas neste lugar, expectativas em Deus, porque Ele se manifestará da forma dele, do jeito dele, da maneira dele, amém? Nessa hora, Espírito Santo, fala com os nossos corações, como já foi ministrado aqui, como já foi orado aqui. Eu sou um vaso pequenininho de barro nas tuas mãos, para que o Senhor nessa noite derrame a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 8, 28. Amém? Pode abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 28. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito feliz de ver alguns rostinhos aqui pela primeira vez. Amém? Sejam bem-vindas. Algumas que fazia tempo que eu não via. Sejam bem-vindas. Que você possa deixar o Senhor falar contigo nessa noite. Amém? Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. E glória a Deus porque você está aqui. Você venceu. Nós vencemos. Porque existe muitas que no processo desistiram. Desistiram, pararam pelo caminho, pararam de andar com Deus. Mas glória a Deus porque estamos aqui. Glória a Deus. Somos vencedoras. Aleluia. Diz assim, Romanos 8, 28. Todas acharam, amém? Amém. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Posso ler mais uma vez? Amém? E sabemos que Deus faz todas as coisas. Agora repita assim: todas as coisas. Cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados. Diga assim: chamados. De acordo com o seu propósito. Diga assim: propósito. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Mulheres, nós temos várias promessas na Bíblia. Nós vamos encontrar várias promessas. Nós vamos encontrar promessas liberadas para todos, para todas nós. Existem promessas que nós seremos frutíferas na terra. Existem promessas que o Senhor nos daria as nações por herança. Existem aquelas promessas que Deus estaria conosco todos os dias. São promessas que o Senhor, Ele deu para todos de uma forma geral.
E existe também promessas específicas para cada uma de nós. Como eu, por exemplo, tenho promessas específicas para a minha vida. Como você tem promessas específicas que Deus deu para você. É específico seu. Amém? Existem essas promessas. Mas existe uma promessa na Bíblia que nós esquecemos. Que ela está ali também. Ela está ali também. E essa promessa é uma promessa de Jesus. Ela está lá em João 16, 33, que diz assim: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas pastor, isso é uma promessa? É uma promessa. Jesus falou que nós passaríamos por aflição, mas é uma promessa que eu não quero. Você quer, irmã, essa promessa? Eu não quero. Nenhuma de nós quer essa promessa, porque essa promessa está dizendo que nós passaríamos por aflições, por momentos difíceis, por processos, por circunstâncias, por dores. Jesus está dizendo, vocês vão passar, mas eu não quero essa promessa para mim, mas ela está ali, e eu preciso ser bíblica com você aqui, amém? Eu preciso trazer a Bíblia para você, ela está ali, eu não posso descartar ela, e ficar só com as partes boas, amém? Estão entendendo? Então, nós precisamos entender que as aflições, que os processos, obrigada, Lu, fazem parte da jornada, da nossa jornada, da sua jornada, da minha jornada. Romanos 8, 28, quando que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Então existe alguém que foi chamado, existe um propósito, amém? Existe, e esses somos nós nessa noite, nós somos chamadas com um propósito. Eu quero que você coloque isso na sua mente hoje, não tire isso da sua mente. Você foi chamada com um propósito. Ah, mas eu não sei qual o propósito, mas Deus vai ter que mostrar o propósito. Existe um propósito em cada uma de nós. Aqui a palavra fala, e o propósito de Deus, primeiro, qual é? O propósito de Deus com a minha vida, com a sua? Cristo ser formado em nós. É Cristo ser formado em mim e em você. O propósito de Deus comigo e com você é sermos parecidas com Ele. Esse é o primeiro propósito de Deus com a nossa vida. Então, no processo que achamos que estamos sendo rejeitadas, estamos sendo abandonadas, estamos sendo machucadas, nós, na verdade, estamos nos tornando a mulher que Deus criou para sermos. Amém? Eu quero que você não se prenda, glorifique quando você quiser glorificar o Senhor. Adore o Senhor, levante as mãos, tenha liberdade, mano, tenha liberdade nessa noite. O Senhor está aqui e Ele fala, eu estou criando, eu estou formando uma mulher para mim, aquela que eu criei, aquela que eu formei, aquela que eu gerei. E se eu fosse definir a palavra processo, eu ia dizer assim que o processo ele é o quê? Ele é uma ferramenta para nós amadurecermos, para nós prepararmos, Deus nos prepararmos para a gente o quê? Usufruir da promessa, usufruir deste lugar que Deus tem para mim e para você. Então entenda que nessa noite existe um processo, existe uma promessa e existe também um tempo. Existe um tempo para nós chegarmos. Se uma mãe, ela está ali passando a roupa e a sua filhinha de 3 anos, vamos jogar 3 aninhos, ela quer o ferro e ela começa a chorar, ela quer passar a roupa também. Aquela mãe não vai dar o ferro para aquela criança. Por quê? Porque ela vai se machucar, porque ela vai pegar embaixo do ferro, porque ela vai se queimar,
Porque não vai, a mãe não faz isso, porque não é o tempo dela. Amém, queridos? Não tem nada a ver com passar roupa, não tem nada a ver com ferro, mas não chegou o tempo certo. O tempo certo, existe um processo também comigo, com você. Então, por que Deus deixa a gente no processo? Para a gente amadurecer, para a gente ser preparadas, para nós sermos preparadas. E eu queria só ler, não precisa abrir, 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo, ele fala assim, olha, a minha graça, o Senhor fala por meio de Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder opera na fraqueza. Quando a palavra que fala das nossas fraquezas, quando o Senhor ele fala aqui que os processos, eles nos moem, e na verdade os processos expõem as nossas fraquezas. Você já passou por esse momento de processo, onde as suas fraquezas, as suas limitações, o pior de você é exposto? O Senhor ele permite a gente passar por esse tipo de processo. Quando o apóstolo Paulo fala, o poder do Senhor, ele opera melhor na fraqueza, ele se manifesta na fraqueza. Por quê? Por quê? A palavra fala aqui, portanto agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas. O apóstolo Paulo está dizendo, por quê? Para que o poder de Deus opere na minha vida. Amém? Então, nessa noite eu quero te dizer, se talvez no seu processo que você passou ou está passando, as suas fraquezas foram expostas, entenda, há um lugar onde o poder de Deus pode se manifestar. Aí neste lugar você precisa entender que Deus quer manifestar o poder dele. Amém? Os processos ele nos moem, mas eles não são para nos enfraquecer. Eles não são para te envergonhar. Não. Na hora a gente pensa que a gente está sendo moída, a gente está sendo espremida como aquela azeitona, como aquela uva, está sendo espremida, está sendo despedaçada como aquele vaso, mas na verdade os processos eles vêm para que o poder de Deus se manifeste sobre nós, sobre cada uma de nós, sobre mim, sobre você. Amém? Amém? E é neste lugar que nós desfrutamos do verdadeiro poder, o poder de Deus. É neste lugar. Aleluia! Existem 2 tipos de processo. O Senhor falando, eu fui escrevendo. Existem 2 tipos de processo, irmãos. O primeiro é aquele que nós entramos com as nossas próprias perninhas. Já viu isso? Você vai com as suas próprias perninhas. Por quê? Porque eles são fruto das suas atitudes erradas. São circunstâncias desnecessárias que a gente passa. Por quê? Fomos nós mesmos que fomos ali. Deus não falou pra gente ir ali. Estão entendendo? O Senhor não falou, filha, vai aqui. Você simplesmente quis ir por aqui. Esse tipo de processo, ele não foi Deus que te convida. Você quer ir com as suas próprias pernas. E ali você passa por essas consequências desnecessárias. Este é um tipo de processo. Agora tem um outro processo, que é o mesmo que Jesus passou naquele deserto, quando ele foi levado pelo Espírito de Deus, e ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nesse processo aqui, o Senhor ele te convida. Em outros momentos o Senhor ele te empurra para este processo. Por que Deus faz isso, pastora? Por quê? A gente se pergunta por quê. Mas existe um propósito além da dor e da aflição que Ele está vendo. Eu não vejo, você não vê, mas Ele vê. O Senhor está vendo. E esse processo aqui, onde o Senhor nos chama, onde o Senhor nos convida, existe um grande propósito. Você está entendendo até aqui a palavra? E não existe nenhum processo estéril, minha irmã, nada. Eu estou vivendo essa situação na minha vida, eu estou vivendo essa crise no meu lar, eu estou vivendo
na minha saúde, eu estou vivendo, eu não sei qual processo você está vivendo, mas nenhum processo é estéril. Todos eles geram algo, todos eles produzem algo, e no tempo de Deus vai ser manifestado, no tempo certo. Amém? No tempo certo. Nós não escolhemos. Eu até notei aqui, eu não escolho que tipo de processo eu vou passar. Eu não escolho quando eu vou passar. Às vezes, eles vêm na minha vida sem eu nem esperar. Eu estava tão bem, de repente, acontece algo. Eu quero dizer para você, você não pode escolher, você não escolhe os processos, mas você escolhe algo. E eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Aquilo que a gente escolhe é a forma como nós vamos passar, quando nós vamos responder aos processos de Deus. Isso eu escolho, isso você pode escolher. Entendeu? A forma como você responde aos processos na sua vida, isso não tem nada a ver com Deus, porque é um livre arbítrio meu, é uma escolha minha, a maneira como eu vou reagir, a maneira como eu vou lidar, como eu vou aceitar, como eu vou responder. Então, existe um texto lá, eu quero que você abra, lá em Lucas 22, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Lucas 22, o verso 31 e 32. Quero ler só esses dois versículos. E aqui, esse texto muito conhecido, inclusive já esses tempos, dias atrás, ministrei ele aqui na igreja. E aqui nós vamos ver uma pessoa chamada Pedro, passando por um processo. Na verdade, aqui Jesus anuncia que Pedro passaria por um processo. E eu olhei e falei, poxa, que bom se Jesus anunciasse assim, Lilian, você vai passar agora por um processo. Já ia me preparar, né? Lu, você vai passar agora por um processo, mas estou orando por você. Isso ia ser maravilhoso. Mas, olha só o que diz a palavra. Lucas 22, 31 diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Em outras versões está peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma, ou, outras versões também diz, fortalece os teus irmãos. Então, só para nós entendermos, o apóstolo Pedro, aquele apóstolo que tinha um temperamento explosivo, ele falava quando ele queria, ele não tinha papa na língua, né? Pedro era assim. Apóstolo Pedro, o Senhor chega para ele e fala, Simão, Simão. Jesus, por que Jesus fala Simão, Simão? Existe algo interessante aqui. Simão era o nome dele antes do processo. Quando Jesus encontrou com ele, quando Jesus chama ele, lá na frente Jesus troca o nome dele para Pedro. Quando Jesus fala Simão, Simão, o Senhor está falando, lembra de quando você foi chamado, veio para a minha tribo, né? Lembra de quando eu te chamei, você era Simão, Simão. Ou seja, existe ainda um processo, Simão, para você passar. O que vai acontecer? Que Jesus fala para ele, eis que Satanás pediu você para peneirar como trigo. Que palavra forte, né, irmãs? Que palavra forte você ouvir isso de Jesus, do próprio mestre, o mestre dizendo, Satanás pediu permissão para mim, para eu deixar você passar por uma provinha, Pedro. Foi mais ou menos isso que Pedro ouviu de Jesus. Mas nós ficamos só com essa parte, né? Existe uma outra parte quando Jesus fala, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Não desfaleça. Existe um intercessor, minha irmã, na sua vida, e esse é Jesus. Ele intercede por você nas suas lutas, nos seus processos. Está ali Jesus orando por você. Jesus está intercedendo, e nessa hora, quando Pedro ouve isso,
né? Eu imagino, né? A nossa imaginação, não está nada na Bíblia, mas eu imagino pelo temperamento de Pedro, ele falando: ah, mestre, mas você não deixou, você não permitiu, né? Pelo jeito de Pedro, né? O Senhor não permitiu, né? Que Jesus falou para ele: quando te converteres, vai lá e fortalece os seus irmãos. Ou seja, Jesus falando: calma, você não vai morrer nesse processo. É para te amadurecer, é para te melhorar. Você vai se converter, Simão. Você vai se converter. Então a gente entende aqui que o propósito aqui do processo de Pedro era a sua fé ser fortalecida, a sua fé não ser desfalecida. E o Senhor também, Ele tem esse propósito na sua vida, minha irmã, nessa noite. O processo que você está vivendo, a sua fé ser fortalecida. Amém? Não ser desfalecida. E eu peneirar o trigo. Que coisa, irmãs, quando a gente vai pesquisar como peneirar o trigo. Por quê? Para separar o joio e o trigo, para peneirar, eles pegam uma peneira grande, eles vão amassando, eles vão pressionando. E quando o joio ele é peneirado, ele torna-se palha. Ele vira palha. Já o trigo, quando ele é amassado, pressionado, ele vira sementes. Vira sementes. O que o Senhor está querendo dizer? Jesus esperava que o peneirar de Pedro virasse sementes. Ou seja, que ele crescesse, amadurecesse. É isso que Ele espera de mim e de você também, nos processos da nossa vida. Amém? Que o seu peneirar vire sementes, ou seja, que você produza, que você cresça, que você amadureça, que você não desfaleça. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém? Então entenda nessa noite, talvez você está nesse processo de ser peneirado, de ser peneirada. E como dói, irmãos, ser peneirado, mas tem que sair sementes dali. Tem que sair coisas boas dali. O Senhor espera isso de nós. Amém? Então, o que Jesus está nos dizendo hoje? O que Jesus está nos dizendo aqui para nós mulheres hoje? Que estamos sendo reconstruídas no processo. Filha, eu não vou te livrar dos processos. Eu não vou te livrar da cova dos leões. Eu não vou te livrar da fornalha de fogo ardente. Eu não vou te livrar das tempestades. Mas Jesus, a gente pensa, poxa, Jesus não vai me livrar? Não, você vai passar por eles. Só que eu estarei orando por você. Eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei ali. E a minha expectativa é que nesse processo você produza sementes boas. Você seja uma pessoa transformada, reconstruída. É por isso que Ele não nos livra. Era muito fácil, Jesus só nos dá um mar de rosas para passar. Mas não foi essa promessa que Ele deixa para nós. Ele fala: vocês passarão por aflições, mas eu estou com expectativas de que vocês sairão melhores. Vocês sairão com sementes. Aleluia, amém? E durante o processo, a nossa fé é revelada. Ela é revelada. O que já foi revelado de você durante os processos? O que para você mesma? O que está sendo revelado no seu coração, mulher, durante os processos? O que está sendo revelado sobre a sua maturidade? Sobre a nossa maturidade. Jesus, Ele nos faz passar por esses momentos para revelar para nós como está o nosso coração. Como está a nossa maturidade? O que está sendo revelado de você quando você é peneirada? O que está sendo revelado de você quando você é sacudida? É quando você é agitada? Quando agitam as suas emoções? Quando mexe no ponto fraco? Naquele lugar ali que não devia ter mexido, não devia ter falado isso. O que está sendo revelado de nós quando somos quebradas? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. O que está sendo revelado de nós quando somos ofendidas?
envergonhadas. Eu quero dizer algo para você. Jesus não permite você passar por isso para te machucar simplesmente. Jesus, ele está com expectativas de te tornar uma mulher segundo o coração dele. Uma mulher segundo o coração dele. O que está sendo revelado de você para você mesma? Porque Pedro, Jesus já via Pedro. Jesus já estava vendo Pedro, as atitudes de Pedro, as emoções. Jesus já via, mas Pedro não. Ele precisava ver. Ele precisava enxergar nele. Então os processos na nossa vida é para revelar o que está no nosso coração, o que precisa mudar. E daí por diante, os processos não vêm para nos matar, mas ele vem para nos progredir, nos elevar de nível. O Senhor está elevando você de nível. Quando você está ali só ali, né, lambendo as feridas, como diz o ditado, o Senhor está te elevando de nível. É essa a expectativa dele. Amém? Amém? Aleluia. 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 Quero hoje que você entenda isso, que existem processos. Ah, pastora, mas eu não merecia isso, né? Eu não merecia isso, passar por essa situação. Mas hoje o Senhor está dizendo aqui, a forma como você vai passar pelo processo vai fazer você sair logo dele. Vai fazer você sair logo dele. E hoje nós vamos falar sobre posicionamentos. Não só os propósitos que Deus tem com os processos, mas os posicionamentos. Eu ministrei esses dias, quando o pastor estava lá em Israel, que eu preguei 2 domingos, né, aqui. E eu ministrei sobre o poder, a pressão que gera o poder, as pressões da nossa vida que geram poder em nós, o poder de Deus em nós. E eu falei da batata e do ovo. Quem lembra aqui da batata e do ovo? A batata, né? Eu sempre olho para a Edi, que ela estava aqui na hora. A batata, quando você vai fazer a maionese, você põe a batata lá para cozinhar, né? E aquele calor, a pressão do calor, ela vai amolecer a batata, vai amolecer. Mas coloca o ovo na mesma água, na mesma pressão, na mesma temperatura. O ovo vai amolecer? Não, vai endurecer. Então, o que o Senhor está querendo dizer para nós? A pressão, ela vai te tornar maleável ou ela vai te endurecer, minha irmã. Ou você se torna maleável como aquele vasinho que o Senhor, o oleiro, pode fazer do jeitinho dele, ou você vai ficar endurecido, coração endurecido, fechado para as coisas do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, para de fugir dos processos e submeta-se a eles nessa noite, porque o Senhor, ele está falando, você escolhe a forma como você vai agir diante das pressões. É você que escolhe. Não sou eu, não é você. Não é o seu cônjuge, seus filhos, é você. Isso está em você. Você vai decidir como você vai reagir às pressões, os processos da sua vida. Amém? Então, não fuja do processo. Olha para a pessoa ao seu lado e fala, não fuja do processo. Aleluia. Não fuja. Aleluia. E eu queria hoje trazer alguns propósitos. Ele, como eu já falei, a escrita falou, desconstruir. Um propósito do processo é nos desconstruir. Para sermos reconstruídos, nós primeiro precisamos ser desconstruídas. E desconstruir dói. Porque você precisa deixar, você precisa abrir mão, você precisa renunciar muitas coisas. E desconstruir é igual aquele diamante que ele é achado, aquela pedra pepita lá, ela é achada sem forma, toda feia, E o que acontece? Ela é lapidada. Desconstruir é mais ou menos isso. É quando o Senhor começa a nos lapidar. E Ele faz isso por quê? Para que doa na gente, pastor? Não. É para que você torne a forma que Ele quer. Então o Senhor, Ele vai te lapidando. E às vezes dói.
mas tem um propósito. Qual que é o outro propósito dos processos? Voltarmos à essência de quem nós somos, da nossa fé. Às vezes Deus permite um processinho ali para você orar mais, para você crer mais, para você voltar para a oração, que você não orava mais. Então o Senhor permite. Qual outro propósito? Encontrar nossa identidade. Quantas vezes o mundo fala, você é isso, mas o Senhor está falando, não, filha, você, a sua identidade é essa. Então os processos vêm para afirmar também a nossa fé, como eu falei, e também para nos aprofundar. Diga assim, aprofundar. Mas aprofundar em quê, pastor? Aprofundar em quê? Aprofundar nele, em Deus. Os processos vêm para te aprofundar. E você começa a ter um nível de intimidade, de relacionamento com Jesus que você não tinha antes do processo. E aquilo parece que atraiu, parece que você começa a conhecer Jesus como Ele é, que antes você não conhecia. Então esse também é um propósito do processo, te aprofundar. Porque nós queremos também, hoje o Espírito Santo falando comigo, filha, as pessoas querem as águas, mas não querem cavar os poços. Para ter um relacionamento profundo com Deus, nós vamos precisar cavar poços, vamos precisar renunciar, nós vamos precisar gastar um tempo. Amém? Está entendendo? Então, esse é algum dos processos que eu queria falar. Qual outro processo? Gerar raízes profundas. Gerar raízes profundas. E eu queria compartilhar algo que hoje eu estava meditando sobre isso. Sobre as uvas. É algo interessante, eu não sabia. Na verdade, para produzir o vinho, você precisa esmagar as uvas, né, irmãos? Eu vi uma imagem na internet, uma mão esmagando as uvas assim, e aquele cacho de uva sendo esmagada e descendo, né, escorrendo aquele suco. E quando eu fui pesquisar, para se produzir um vinho, precisa ser esmagada as uvas, né? Tá certo? Precisa. Só que para produzir um vinho excelente, sabe o que é necessário? A vinha estar plantada num terreno difícil. Difícil. Como assim? Terreno cheio de pedras, um terreno ali cheio de obstáculos, um terreno difícil. Não é um terreno bom, terreno ruim. E eu pensei, para produzir um vinho excelente, o que tem a ver isso? Eu fui pesquisar, né? Porque tem que pesquisar. A gente não pode falar qualquer coisa. Precisamos pesquisar. E eu fui pesquisar e é verdade. Sabe por quê? Porque quando a vinha ela é plantada em terrenos difíceis, ela precisa lutar. Ela vai fazer um grande esforço para encontrar raiz, para encontrar a raiz ali mãe, para que ela possa produzir. E nessa, muitas elas se perdem, muitas não conseguem achar. E é por isso que existem poucos vinhos excelentes, de alta qualidade. Mas aquelas que produzem, elas produzem um vinho maravilhoso, de alta qualidade, porque são poucas que acham as raízes profundas. O que o Senhor quis dizer? O que o Senhor quer dizer? E realmente é isso mesmo. O solo fácil, solo bom, dá vinhos em excesso, dá uma quantidade grande, é muito produtivo, só que é o vinho de baixa qualidade. Então, o que eles fazem? Os viticultores, eles procuram as encostas, eles procuram os terrenos pobres, os terrenos pedregosos, ladeiras, para colocar ali as uvas, porque eles sabem que ali vai produzir um fruto, vai produzir um vinho bom. Quantos já entendem aqui nessa noite? Deus, Ele nos coloca muitas vezes, estamos em terrenos difíceis, mas esses terrenos difíceis estão produzindo coisas boas, excelentes em você, frutos bons em você. O Senhor está esperando algo bom de você. Aleluia! Eu me lembrei de quantas vezes
Você quer ter uma vida profunda? Então, eu vou fazer você ser plantada em terrenos difíceis e você vai depender única e exclusivamente de mim. E mais ainda, você vai depender de permanecer diante de mim, independente de circunstâncias externas. Você vai permanecer diante de mim. Você entende nessa noite que o Senhor agora, você começa a entender por que o terreno está tão difícil, por que a situação está tão difícil no meu externo. O Senhor te colocou ali para produzir algo excelente. Excelente. A vontade de Deus não é o lugar que eu estou ou que eu vou chegar, mas a pessoa em que eu me torno enquanto eu estou indo. A pessoa em quem eu me torno enquanto você está focada no lugar que você quer chegar, ou onde você está. O Senhor está com os olhos em você, em quem você está se tornando, em quem ela está se tornando. Deixa eu ver como ela está progredindo. Os olhos dele é esse. A terra é difícil de brotar é para que você produza, desenvolva um sabor agradável, um sabor único. Aleluia, amém? Glória a Deus. Mas, pastora, só falou de dor, só falou de processo, só falou de coisa difícil. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Não era mais fácil Jesus falar para nós, ó, passe esse caminho aqui, ó, já tirei as pedras para você, eu já tirei os espinhos, pode caminhar, filha, tá livre o seu caminho. Pra gente é mais fácil assim, mas não, existem os propósitos. Eu queria que você abrisse João 15, para que você dê mais frutos. Esses são dos propósitos que Deus deixa os processos da nossa vida, para que nós possamos dar frutos. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Um dos propósitos do processo é revelar o que precisa ser tirado de nós. Irmãs, e por que Deus faz isso? Se o Senhor te faz passar por um processo que Ele fez você passar, lembra dos dois que eu falei? Esse é o Senhor que fez você passar. É porque você é um ramo frutífero. Mas por que eu sou um ramo frutífero, pastor? Porque Ele está podando você. Ele poda você. Porque aquele que não dá fruto, ele já joga longe. Ele não tem por que podar, o trabalho de cortar, de podar. Não, ele já pega que arranca e ele joga. Vocês estão entendendo a palavra, irmãs? Quando Deus ele nos poda, é porque Ele vê que há frutos, você é frutífera. E o Senhor vai te podar sim. Lembra do trigo, só sai sementes após ser peneirado. Se não é peneirado, não sai nada, não sai sementes. Então nós já começamos a entender o porquê dos processos na nossa vida. Já começamos a entender. E qual que é o outro, o segundo propósito? Aqui eu queria que você abrisse também lá em Lucas 13. E aqui eu vou falar de 3 mulheres, rapidinho. Vou falar de 3 mulheres. E aqui, né, essa mulher, ela vivia 18 anos. 18 anos só, irmãs, de processo. Só, 18. Você está quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5? Ela estava 18 anos no processo. Essa mulher, ela era encurvada, a palavra fala, que ela não conseguia se levantar. Imagina 18 anos, olhando para o chão, 18 anos nessa posição. Olha lá, Lucas 13, fala assim, verso 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade.
verdade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. A mulher encurvada, ela vivia 18 anos, como a palavra fala, ela não podia endireitar-se. Você já parou para pensar na situação? 18 anos. 18 anos. Sabe qual que acontece aqui? Jesus, ele vai ao encontro dela. Sabe qual que é um dos propósitos do processo na nossa vida? É um encontro com Ele, é um ponto de encontro com Ele. Porque a palavra fala que essa mulher, ela permanece, ela não desiste, ela está na sinagoga, ela está na igreja, ela está ali enquanto Ele ensinava, Jesus ensinava, ela estava ali, ela não desistiu, ela permaneceu. E por isso Jesus a curou. E eu quero dizer para você, é ponte de encontro, processos é ponte de encontro com Ele. Amém? Qual outra mulher que eu vou só citar? A mulher do poço, ou melhor, a mulher samaritana. O que acontece com ela? Jesus vai àquele lugar e eu sei que foi para se encontrar com ela. Foi porque ela estava passando por um processo. Jesus virá na nossa vida, irmãs, quando estivermos passando por processos. Ela estava passando, qual que era o processo da mulher samaritana? Ela não tinha mais reputação, ela estava ali, as suas emoções, seu emocional todo abalado, vivia uma vida errada e estava ansiando por algo novo. O que acontece? Jesus vai lá, num ponto de encontro com ela. Os processos é ponto de encontro com Ele. E a mulher do fluxo de sangue, o que acontece com ela? Também já anos nesse processo, que gasta tudo o que tinha, tudo. A palavra fala que ela gastou tudo que tinha com médicos e nada. E a palavra fala que Jesus vai lá e cura aquela mulher. Eu quero dizer para você que os processos são pontos de encontro com Jesus. E talvez você está falando, meu Deus, eu estou passando por isso, a minha vida está assim. Calma, é um ponto de encontro com Jesus. É ali onde Jesus vai te encontrar e mudar a história, e mudar a situação, e mudar o seu coração, e mudar as circunstâncias. Em nome de Jesus, as dores nos levam para este lugar. As dores nos levam para este lugar. Qual que é o terceiro processo que eu queria aqui revelar? Na verdade, o terceiro processo que nós passamos, o propósito, dos processos que nós passamos, é revelar a nós mesmas, revelar para nós mesmas, como eu disse já daqui de Pedro. Muitas vezes nós carregamos feridas que nem a gente percebe. Sabe quando você vai fazer aquele prato e você corta o dedo? Não sei se já aconteceu com você, comigo já, e corta e você até esquece daquele corte e continua fazendo as coisas. Vai colocar álcool em gel, irmã, naquele corte. E aí você vai perceber que tem coisa ali. Sabe o que acontece quando vem processo na nossa vida? É mais ou menos como álcool em gel. É para mostrar que existe uma feridinha ali para ser curada. Eu não estou enxergando isso. Calma, vamos passar álcool em gel aí, você já vai enxergar. Os processos o Senhor permite para que a gente possa enxergar aquilo que precisa ser mudado. É necessário o dedo de Deus ali. E Deus, ele vem e realmente toca onde ninguém mais pode tocar, onde você não deixa mais ninguém tocar. É onde Jesus vem e vem com a cura e transforma. Amém? Aleluia! E eu queria hoje falar do seu posicionamento. Diga assim, posicionamento. Porque só falar dos propósitos é fácil, mas agora o Senhor está falando, se posiciona. Eu preciso me posicionar. E eu consegui me posicionar durante alguns processos. Mas demorou, irmãs, demorou, hein? E eu queria hoje compartilhar com você alguns posicionamentos que eu preciso ter e você também.
Sabe, existe um texto lá em Isaías 54, que diz assim: canta alegremente, ó estéril. Por que esse texto fala isso? Canta alegremente, ó estéril. O primeiro posicionamento que eu tenho que ter. Quantas aqui querem ser reconstruídas? Querem. Porque é um querer. Se eu não quiser ser reconstruída, simplesmente eu não sou. Os processos vão vir na minha vida e para mim, vão vir para me matar, vão vir para cada dia mais me afundar, cada dia mais me ferir. Só que se eu quiser ser uma mulher reconstruída, eu vou me posicionar diante deles. Aí o Senhor vai poder te reconstruir. Quando Isaías fala assim, olha, canta alegremente, ó estéril, o Senhor está dizendo assim, ó, existe uma diferença quando você canta na bonança, quando você canta quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando a despensa está cheia. Existe uma diferença quando você canta, quando a saúde está perfeita, quando o seu casamento está ótimo. Existe uma diferença quando a gente canta na alegria, na bonança. Agora cantar sendo quebrada, sendo moída, sendo escondida, sendo enferma, sendo esmagada, ofendida. Existe uma diferença. Sabe qual que é a diferença? Quando você canta no processo, os céus se movem ao seu respeito, os céus se movem em seu favor. Sabe o que acontece com Paulo e Silas? Eles falaram assim, ó, não vamos esperar essas prisões abrir não, porque acho que vai demorar, nós vamos adorar agora. Eles falaram, nós vamos adorar agora. Eles falaram, não vamos esperar para amanhã não, vamos agora adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor. Então nessa noite canta, não sei qual o processo, minha irmã, que você está vivendo. Talvez é bem diferente da sua irmã, não sei. Só você sabe. Mas o Senhor está falando aqui, ó, canta alegremente nesse processo, filha. Canta. Ah, pastora, eu não sei cantar. Canta, mesmo sem saber cantar. Não precisa saber cantar. Adora do seu jeito. Adora o Senhor na tua pia, fazendo a sua comida, lá no seu serviço, no seu local, diante de uma palavra dura que você ouviu, diante de uma ofensa, diante daquilo que você não mereceu ouvir. Canta alegremente, ó estéril. Nesse processo, canta. E sabe qual que é o segundo posicionamento? Filipenses 4:4. É algo também difícil. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Sempre é sempre. Amém? Sempre é sempre. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez ainda repete, irmãs. Outra vez digo. Por que será que Paulo, que os Filipenses repetiu, né? Alegre-se, alegrai-vos. Eu quero dizer algo para você. Sempre é sempre. Alegre-se na dor, alegre-se na angústia, alegre-se no luto, alegre-se no diagnóstico, na falta de provisão. Alegre-se. É fácil? Não. Mas é possível. Nele é possível. Com o Espírito Santo é possível. Pega na mão do Espírito Santo e fala: vem comigo que está difícil me alegrar nesse processo. E Ele vem com você e você pode se alegrar. E sabe o que vai acontecer com esses dois posicionamentos aqui, ó? Vai acelerar o processo. Primeiro, cantando e se alegrando. O Senhor vai acelerar o processo. Você crê nisso? Você crê? Ele acelera o processo nesses dois posicionamentos. Agora, quanto mais a gente se posicionar errado no processo, quanto mais a gente
reclamar, quanto mais a gente murmurar, a gente vai atrasar a reconstrução de Deus na nossa vida. A gente só vai atrasar. Então o teu posicionamento é esse: louve ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. E não tenha pressa, minha irmã. Não tenha pressa. Você precisa confiar no Senhor. Sabe, tem duas coisas que eu queria compartilhar aqui. Hoje o Senhor falou para mim: não coloque lentes de aumento nos processos. O que significa isso? Uma situação assim pequena, você coloca uma lente de aumento e você enxerga algo grande. O Senhor está dizendo: tira as lentes de aumento, porque você vai precisar se alegrar e louvar ao Senhor. Então tira hoje as lentes de aumento, porque elas vão te levar a um abatimento, e aí você não vai conseguir louvar, você não vai conseguir se alegrar. Então o Senhor está falando: tira as lentes e não espere as circunstâncias passarem. Não espere mudar. Vou esperar, porque lá na frente as coisas vão melhorar. Aí eu vou adorar, aí eu vou me alegrar. O Senhor está falando: não espere as circunstâncias favoráveis. Não espere que elas se mudem. Como Paulo e Silas aqui, eles não esperaram. Eles continuaram ali adorando ao Senhor. Você crê nessa palavra? Amém? Então não espere, não tenha pressa. Não tenha pressa. Olha para essa irmã ao seu lado, diga: não tenha pressa. Não tenha pressa. Amém? Aleluia. É difícil? Sim. Não é fácil, porque a gente quer logo sair daquele lugar. Você quer logo sair dali. Você não vê a hora de sair dali. Mas o Senhor sabe a hora certa. Não tenha pressa, canta alegremente. Eles não esperaram, eles simplesmente adoraram. Adoraram. Não importa se são hoje cadeias que cercam a sua vida. Eu não sei hoje aonde está cercada a sua vida. Se é casamento, relacionamento, se é finanças. Não sei onde está cadeias. Mas o Senhor está falando: não espere as coisas melhorarem para me adorar. Continua e adora agora. Se alegre agora no Senhor. Amém? E eu imagino que Paulo e Silas, gente, a gente vai imaginando, né, as coisas assim, né? Eu imagino que aquele louvor era mais ou menos assim: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Imagina eles cantando isso: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E ali eles iam cantando: tu és bom, tu és bom. Será que você hoje pode dizer isso nas situações que você está vivendo, nas dificuldades, nos processos, nos lugares que Deus tem emergido você? Será que você pode dizer isso também? Senhor, tu és bom. Tu és bom, Senhor. Está assim a minha vida, mas tu és bom. Isso não muda, nada pode mudar quem Ele é na nossa vida. E eu me lembro dos meus processos, das minhas experiências de dor. Foram os momentos mais difíceis, e foram esses momentos em que eu tive as maiores revelações desse Deus bom, desse Deus bom. E naquele momento ali onde meu corpo sentia dor, eu tive um momento muito difícil de ansiedade, uma crise. Eram crises muito grandes antes da pandemia, não sei se todas sabem. E eu conto esse testemunho para quem eu posso. Antes de entrar na pandemia, eu não tinha nem entrado na pandemia, eu já estava sofrendo com crises. E naquele momento ali o meu corpo doía, as minhas emoções estavam sendo abaladas, a minha mente tomada pelo medo. E aí entra a pandemia para ajudar, né? Naquele momento ali.
o meu espírito estava adorando. O meu corpo não, a minha mente não, mas o meu espírito, ele adorava o Senhor. E o Senhor foi ministrando comigo, e ele falava assim: agora você vai falar a minha palavra, agora você vai começar a todos os dias falar a minha palavra. E ele falou: você vai lá na rede social, você vai falar a minha palavra todos os dias. E não, as pessoas não sabem, mas aquelas lives que eu fazia no Facebook naquela época, algumas aqui acompanhavam, eram momentos de refrigério, era um lugar onde eu estava ali sendo transformada, era o meu processo, e o Senhor estava ali naquele lugar, derramando uma graça sobre mim. E ali eu ministrava a palavra do Senhor. E naquele lugar, no meio da dor, no meio da angústia, no meio do medo, foram os lugares das maiores revelações de Deus. E eu quero dizer, entregar algo na sua vida nessa noite, neste lugar que você está passando de dor, de angústia, de medo. Eu não sei o seu processo, é o lugar onde o Senhor vai te dar as maiores revelações de quem Ele é, daquilo que Ele quer com você. Você crê nessa palavra? Amém? Amém? Existem propósitos. Eu quero dizer, não desperdice os processos. Não desperdice. Hoje o Senhor está te fazendo passar por isso, mas não desperdiça. Isso aí é para o seu crescimento, para o seu progresso, para Deus te elevar, para elevar a sua fé, para Deus elevar a sua fé, irmã. Amém? É necessário permanecer. A mulher encurvada permaneceu, Pedro permaneceu, Ana permaneceu, quem mais permaneceu? Jó. O nosso Jesus permaneceu. Amém? O nosso Jesus permaneceu. E eu quero que você permaneça constante no processo. Constante. Aleluia. Amém? Hoje você vem abraçar o seu processo. Abraça. Abraça assim, ó. Abraça assim. Você está abraçando o seu processo. Hoje você vai abraçar o seu processo. Tá? Você não vai rejeitar ele na sua vida. Porque Deus colocou ele ali. Ele sabe o que ele está fazendo. Amém? Você não sabe, Deus sabe. Deus sabe. Aleluia. Não adiante esse processo. Permaneça nele até onde o Senhor quiser que você vá nele. Permaneça. Aleluia. Amém? Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu quero que você se coloque de pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Hoje, se o Senhor te pedir algo, entregue a Ele. A Ele. Quando passamos também por processo, quando o Senhor está dizendo assim: olha, me dá isso. Eu quero, filha, que você queira isso. Que às vezes você não quer. Deus coloca em processo para você querer muitas coisas que Ele está te pedindo. Hoje, o Senhor está te pedindo algo, entregue a Ele. Se é coisas lícitas, entregue a Ele. Se o Senhor está te pedindo 5 minutos do seu tempo no seu lar, entregue a Ele esses 5 minutos de oração. Amém? Se o Senhor está pedindo para você ir a algum lugar e abraçar e pedir perdão para alguém, faça isso hoje. Hoje, se o Senhor está pedindo, perdoe aquela ofensa lá que fizeram com você, faça hoje, porque os processos eles vêm também para Deus sinalizar: eu quero algo de você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Existe uma entrega, níveis de entrega que só o Senhor pode provocar em nós através dos processos. Só o Senhor. Mas hoje é o dia de você entregar. Aleluia. E hoje, Deus, Espírito Santo, nessa tarde, Ele falou: existem 3 tipos de mulheres que estarão hoje naquele lugar. Eu falei: quais, Senhor? 3 tipos de mulheres. Vocês lembram da borboleta? A borboleta, ela passa pelo processo do casulo. O casulo, ele é importante, ele é necessário
Para quê? Para que ela saiba o tempo de voar. Para que ela entenda que aquele tempo ali passou, já era, acabou. O processo acabou, agora ela precisa alçar o voo. O Senhor hoje falou para mim que existem mulheres neste lugar que agora vão entender que o tempo do casulo é necessário, porque não eram mulheres que estavam aceitando o casulo. Elas queriam logo, elas queriam rápido passar esse processo, mas o Senhor está falando, hoje elas vão entender que esse tempo é necessário, que esse tempo é importante. E depois dessa palavra elas vão começar a entender por que elas vão ainda continuar um pouquinho ali. Feche os seus olhos. A segunda mulher que o Senhor falou que vai estar neste lugar, talvez você se identifique. Ela já passou o casulo. Ela já passou e ela está quase saindo deste lugar. Ela está quase alçando o seu voo. Mas o problema é que ela ainda está olhando para o casulo. Ela ainda está olhando para trás, para os processos. Enquanto o Senhor já está esperando ela alçar o voo, voar. Já passou. O processo já passou. Mas ela ainda está olhando para trás. Hoje é necessário você entender que chegou o tempo de voar. De voar. O que é esse voar? O lugar onde o Senhor tem algo com você, um propósito dele. E a terceira mulher que o Senhor falou para mim, que estaria aqui hoje, essa já foi reconstruída, essa já é madura, essa já saiu do casulo e já está voando, mas ela ainda não está posicionada no propósito. E hoje o Senhor quer dizer assim, posicionamento. Você já está voando, você já passou pelo processo, você não está mais nele, você já passou, você já está voando como aquela borboleta. Agora se posiciona. Não importa qual etapa você esteja vivendo, o Senhor hoje está aqui para te reconstruir. Você está sendo reconstruída. Feche seus olhos, adore o Senhor neste lugar. Aleluia. Te
aqui a diaconisa Lu para finalizar orando por cada uma de nós. E você possa estender as suas mãos para os céus, agradecer ao Senhor nessa noite. Obrigada, Deus, por tudo, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu quero agradecer cada mulher que está aqui, cada irmã, tá? Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. E aquelas que estão pela primeira vez, voltem, amém? Sejam bem-vindas e venham sempre que desejarem estar conosco. Todo último sábado de cada mês, se Deus permitir, nós vamos ter esse culto de novo para elas. Que é um momento só para nós, né? Eu creio que está sendo bênção para a glória do Senhor, amém? Estenda suas mãos para os céus. Senhor, Pai querido, Pai amado, ó Deus, aqui contempla, Senhor, contempla cada uva da tua vinha, Senhor, cada mulher que está aqui que representa o fruto da tua vinha, Pai. Não sabemos em que estágio estão passando no processo, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem podado, porque o Senhor ama. A tua palavra fala, Senhor, que o Pai corrige aquele que ama. E nós, Senhor, nos glorificamos a Ti, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos achou primeiro, o Senhor nos atraiu para Ti. Por isso, cada uma que está aqui, Senhor, ó Deus, eu creio, foi atraída, não por um convite, Senhor, não só porque, ó Senhor, são parentes, amigas e querem nos agradar, não, porque Teu Espírito nos atraiu aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, uma resposta, ó Deus, para receber, ó Deus, de Ti, uma palavra que traga consolo, conforto nesses tempos, ó Pai, que tem atravessado, ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, cuida no processo, porque é fruto excelente, Senhor, é fruto excelente, vindo direto, Senhor, da Tua vida, Pai, ó Senhor, ainda que o caminho seja perigoso, ainda que o caminho seja difícil, ainda, ó Deus, que os pés estejam machucados, as mãos estejam cansadas, as lágrimas muitas vezes rolem, ó Deus, em nome de Jesus, traz nessa noite, derrama nessa noite um óleo fresco, Senhor, sobre essas mulheres, ó Senhor, o Teu bálsamo, o Teu azeite, traz um óleo fresco, Senhor, sobre a vida delas, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que há uma palavra de vitória para essas mulheres nessa noite, há uma palavra, Deus, em nome de Jesus, em meio a todo esse processo, que nós iremos conseguir se não tirarmos os olhares do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos prepara, nos restaura, nos constrói, nos reconstrói, porque eu profetizo sobre essas mulheres, ó Pai, que são fruto excelente da Tua vinha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom paz, minhas queridas. Deus os abençoe em nome de Jesus.